Oi, hoje nós vamos falar sobre o Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim, ele foi um símbolo da Guerra Fria. Por que ele foi um símbolo da Guerra Fria? Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela termina em 1945, a Alemanha ela fica dividida entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, uma parte é administrada pelos Estados Unidos e a outra parte é administrada pela União da República Socialista Soviética. Então, a parte ocidental da Alemanha fica sob a administração dos Estados Unidos e a parte oriental fica sob a administração da União Soviética. E Berlim, a capital da Alemanha, essa capital também será dividida. Então fica Berlim Oriental, sob o comando da União Soviética, que vai se chamar República Democrática da Alemanha, e Berlim Ocidental, que é a República Federal da Alemanha. Então tem o lado oriental, que fica a leste, né? É sabido que o leste a gente chama de hemisfério oriental e o oeste a gente chama de hemisfério ocidental. Bom, até aqui tudo bem. Porém, as pessoas desse lado ocidental, ou melhor, oriental, não estavam satisfeitas com esse regime socialista. Por quê? Se fazia parte da União Soviética, eles eram socialistas. Enquanto esse outro lado aqui era capitalista. E aqui nesse lado capitalista, os Estados Unidos com aquele plano Marshall, que a intenção dele era ajudar aqueles países que foram devastados pela guerra, porém ajudar com segundas intenções, né, que a gente sabe disso, mas ele investia, né, ele emprestava dinheiro para que esses países se reestruturassem. E foi isso que aconteceu. Ele implantou esse plano aqui e esse país aqui começou a se reestruturar e a implantar sua infraestrutura e ter melhor qualidade aqui de vida aqui. Enquanto aqui era um país socialista, onde a economia não estava boa, onde tinha uma polícia aqui dentro, uma polícia secreta, onde ficava vigiando as pessoas aqui, e aí essas pessoas elas tinham restrições, né? Elas não podiam, aqui tinha censura, tinha falta de liberdade, e aí essas pessoas insatisfeitas começaram a migrar para este lado. Porém, as pessoas que migravam para esse lado eram pessoas com qualificação profissional que ia fazer falta aqui. Eram os médicos, eram os engenheiros, eram os professores que saíam daqui e vinham para cá. E aí estavam fazendo falta aqui. Só para se ter uma ideia, entre 1948 e 1960, mais de 3 milhões de pessoas migraram para o outro lado. E aí o governo insatisfeito, o que ele fez? Ele resolveu construir esse muro entre o lado oriental e o lado ocidental para impedir que essas pessoas, né, fizessem essa migração. E aí ele constrói esse muro em 1961 e vai impedir esse movimento. E fica essas pessoas divididas durante décadas, né? Quando chega em 1989, o que vai acontecer? O governo daqui ele vai fazer um pronunciamento onde ele sinaliza a extinção da restrição das pessoas de atravessar de um lado para o outro. Porém, ele sinaliza que isso poderá ocorrer, mas as pessoas entendem que a partir daquele dia eles já poderiam passar de um lado para o outro. E tinham pessoas aqui que estavam afastadas de parentes, de famílias que viviam desse lado, enquanto daqui também. E eles queriam, né, se ver,
eles queriam se reencontrar. Então, na noite na madrugada de 9 para 10 de novembro, houve esse pronunciamento. Então, no dia seguinte, as pessoas foram para as ruas aqui para este muro, com picaretas, com martelos, e saíram quebrando esse muro. E isso foi um marco, né, para a reunificação da Alemanha. Então, quando chega no ano seguinte, em 1990, em setembro, vai haver essa reunificação da Alemanha. Em 12 de setembro de 1990, vai ser assinado um documento onde reunifica a Alemanha. E isso aqui vai marcar o final da União Soviética, que junto com outros fatores vai acabar dissolvendo essa união das repúblicas socialistas soviéticas. Mas isso aqui vai ser um assunto para a próxima aula. Então, eu acho que eu expliquei aqui, né, os motivos pelo qual foi criado esse muro aqui, e até a próxima.